Olá! A gente já viu o Espírito Santo como o fôlego da vida nos livros anteriores da Bíblia, certo? Mas quando a gente chega no livro do profeta Isaías, o papel dele se expande de uma forma, nossa, impressionante. Ele é revelado como o agente da redenção e também o mentor do Messias. Então, vamos mergulhar fundo na visão que Isaías nos dá sobre a terceira pessoa da Trindade. Bom, antes de mais nada, é importante dizer que a teologia itinerante traz essa reflexão sobre a pessoa do Espírito Santo no livro do profeta Isaías e que esta conversa é a continuidade da obra sobre a terceira pessoa da Trindade. Nós vamos abordar o tema Espírito Santo, o Deus Esquecido, parte 06. E olha, esse é um texto-chave para a gente entender a pneumatologia, sabe? O estudo do Espírito Santo. É aqui que muitas bases do Antigo Testamento prepararam o terreno para tudo que a gente vai ver lá no Novo Testamento. Para a gente organizar nosso bate-papo, eu preparei uma estrutura bem simples. A gente vai começar vendo o Espírito como esse mentor do Messias. Depois, vamos explorar o papel dele como agente de justiça e a força por trás da unção para a missão. Em seguida, a gente vai ver um lado mais íntimo, como nosso guia pessoal, e no final, a gente amarra tudo numa síntese do que Isaías nos revela. Então vamos lá, nosso primeiro ponto já chega com uma ideia que, para a época, era algo revolucionário. Isaías nos mostra que a relação entre o Messias e o Espírito não seria algo de passagem, como a gente viu com os juízes, mas sim uma união estável, permanente. Esse versículo aqui é uma das passagens mais ricas de toda a Bíblia sobre o Espírito Santo. A profecia não está falando de um poder superficial, não. É uma capacitação completa do Messias, que vai desde a sabedoria para governar até a força moral para agir com justiça. É basicamente a receita divina para um governo perfeito. E aqui está uma mudança de linguagem que faz toda a diferença. No livro de Juízes, a palavra usada era se apodera, indicando uma ação pontual, sabe, forte, para uma tarefa específica. Já em Isaías, o verbo muda para repousará. A diferença parece sutil, mas o significado é gigantesco. A gente sai de uma visita para uma morada, de um impulso momentâneo para uma presença constante. E a beleza dessa ideia fica ainda mais clara quando a gente olha para a palavra hebraica original, nuat. Ela não significa só pousar, mas sim descansar, habitar de forma estável, como alguém que finalmente encontra um lar. É uma imagem super poética que mostra a profundidade dessa união entre o Messias e o Espírito, uma parceria para a vida toda. Mas atenção, essa presença permanente não é algo passivo de jeito nenhum. E isso não leva direto para o nosso segundo ponto, o Espírito Santo como uma força ativa de justiça e renovação. Ele não apenas habita, mas ele age com um poder que tanto purifica quanto transforma. Isaías nos apresenta uma imagem bem forte, talvez até um pouco assustadora, o espírito de ardor. Pensa num fogo que não só aquece, mas que purifica, que queima as impurezas e limpa toda a sujeira espiritual e moral de um povo. Isaías 4, versículo 4 deixa isso bem claro. O Espírito não é só uma fonte de inspiração, mas também de juízo e purificação. Ele é o agente divino que tira a sujeira do pecado, como um artesão que purifica o ouro, sabe? Preparando o povo para uma restauração de verdade. Só que esse fogo que purifica, ele também abre caminho para algo novo. E esse é o outro lado da moeda. O Espírito como um poder de renovação, capaz de transformar desertos espirituais em verdadeiros jardins florescendo. Esse verso é, sem dúvida, uma das promessas mais lindas e poderosas de Isaías. A imagem de um deserto virando um campo fértil é uma metáfora incrível para a transformação espiritual, da secura para a abundância, da esterilidade para a vida, da injustiça para a retidão. E a condição para essa mudança radical é uma só, o derramamento do Espírito. E toda essa transformação não é um fim em si mesma, não. Ela nos leva ao nosso terceiro tema, a unção para a missão. O Espírito não repousa sobre o Messias para o benefício dele mesmo, mas para capacitá-lo para uma missão muito específica de misericórdia e redenção. Essa aqui é com certeza uma das passagens mais conhecidas de Isaías, e não é à toa. É a própria declaração de missão do servo do Senhor. Uma missão que não nasce da vontade própria, mas que é diretamente energizada e autorizada pelo Espírito. E aqui está o ponto central. Essa unção não é para exibição, para luxo ou poder político. O propósito dela é profundamente social e redentor. Curar os corações quebrados e libertar os cativos. É uma unção para servir. E o mais incrível de tudo é que, séculos depois, o próprio Jesus se levanta numa sinagoga, lê esse exato texto e diz:
Hoje se cumpriu esta escritura. A promessa virou realidade. É de arrepiar. Ok, até agora a gente viu o Espírito como poder, como fogo, como unção. Mas o nosso quarto ponto nos leva para uma dimensão muito mais íntima, mais pessoal. Isaías nos dá uma das indicações mais claras da personalidade do Espírito Santo em todo o Antigo Testamento, mostrando que ele não é uma força qualquer, mas um guia pessoal e sensível. Ao relembrar a caminhada de Israel no deserto, Isaías solta uma frase que deveria fazer a gente parar para pensar. A rebeldia do povo não foi só quebrar uma regra, uma lei fria. O texto diz que eles contristaram o Espírito Santo. Essa palavra é forte, significa entristecer profundamente, causar dor. E isso nos leva a uma pergunta fundamental, né? Pensa numa força da natureza, como a eletricidade ou a gravidade. A gente pode dizer que a gravidade fica triste quando alguma coisa cai? Claro que não. Tristeza é uma emoção, é um atributo de uma pessoa. Então, a conclusão teológica aqui é inevitável e transformadora. A capacidade de ficar triste não é só um detalhe poético. É uma revelação profunda sobre a natureza do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, um guia sensível que se relaciona com a gente, que se alegra com a nossa obediência e que sofre com a nossa desobediência. Depois de percorrer esses 4 pontos, chegamos na nossa síntese. No final das contas, o que o livro de Isaías realmente nos revela sobre o Espírito Santo? Bom, ele se mostra, na essência, como o Deus da promessa. Aquele que não só faz a promessa, mas que garante e executa a redenção. Resumindo em 3 pontos centrais. Primeiro, a gente aprendeu que o Messias é o portador permanente do Espírito, numa união inédita. Segundo, vimos que toda restauração de verdade, seja pessoal ou de uma nação inteira, depende do derramamento do Espírito. E talvez o mais importante, descobrimos que o Espírito é uma pessoa, capaz de nos guiar, de nos ensinar e até de se entristecer com as nossas escolhas. E isso nos deixa com uma reflexão final que talvez seja um pouco desconfortável. Se Isaías revela um Espírito tão presente, tão ativo, tão pessoal, porque ele ainda é para tantos o Deus esquecido. Será que, no fundo, a gente quer a libertação, mas sem passar por aquele fogo purificador do espírito de ardor? Ou, quem sabe, a gente queira os frutos da justiça, mas sem a entrega necessária para permitir que o Espírito repouse em nós, para que ele possa produzi-los? Fica aí para a gente pensar. Bom, se essa nossa conversa foi útil e despertou o desejo de ir mais a fundo, saiba que o tema completo que a gente tratou aqui está disponível na íntegra, tanto em áudio quanto em e-book. Para mais informações, é só dar uma olhada na descrição aqui embaixo. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa jornada pelo livro de Isaías.